Minhas queridas, meus queridos inscritos, como é que vocês estão? Espero que cada um de vocês esteja muito bem. Faz 6 meses já que nós conversamos um pouquinho por aqui, no primeiro vídeo desse tipo, quando eu estava comemorando 6 meses de canal. E agora, novamente, eu quero deixar registrada uma data igualmente importante, ou talvez até mais importante, mais simbólica, que é a data de 1 ano de canal. Exatamente no dia de hoje, dia 23 de setembro. Como eu disse no outro vídeo, quando eu comecei o canal, eu tinha só algumas ideias, um pouco soltas, algumas propostas, e fui experimentando. Não tinha ideia se aquilo ia dar em alguma coisa, mas depois de 6 meses, quando eu gravei aquele primeiro vídeo para falar com vocês, já tinha se tornado uma coisa muito especial. Esse canal já era muito especial para mim, e naquela época eu já tinha certeza de que eu não ia deixar esse canal de lado. E hoje, completando 1 ano, eu tenho mais certeza ainda de que é um trabalho que vai me acompanhar por bastante tempo, porque eu sinto que é algo que faz diferença para vocês. E quando eu falo vocês, são vocês aí que estão me escutando, mesmo sabendo que são poucas pessoas, mas ao mesmo tempo não são tão poucas assim. E eu acabei criando um vínculo com vocês. Então, saber que esses vídeos fazem diferença nas vidas de vocês, que proporcionam momentos agradáveis e tudo mais, juntamente com o prazer que eu sinto em fazer isso, em gravar as histórias e todo o processo, me faz sentir que é um trabalho para ser levado por bastante tempo. Ainda que eu não consiga sempre trazer os vídeos com uma frequência maior, como eu consegui nos 6 primeiros meses, até um pouco mais. Durante os 8 primeiros meses eu consegui trazer vídeos semanais para cá, às vezes até mais de um por semana. Só que exatamente depois disso, de maio para cá, eu passei por épocas muito tumultuadas, muito repletas de compromissos, coisas complicadas, coisas que me tomaram muito tempo, muita energia, com pequenas variações nesses períodos. Algumas épocas um pouquinho mais tranquilas, mas de maneira geral, de maio pra cá eu ando bem mais atarefado do que eu estive nos primeiros meses do canal. Então, quem acompanha desde sempre percebeu certamente uma queda na quantidade de vídeos. Alguns de vocês falaram bastante comigo sobre isso, né? Perguntando, cadê os vídeos? Tô com saudades. E uma coisa que só me dá muita alegria, porque quando você tem saudade, você sente falta, porque realmente você gosta. E eu também senti falta de fazer em alguns momentos. Queria muito estar produzindo os vídeos para vocês, mas não podia. Precisava dar conta das minhas coisas, etc. Mas fui fazendo e estou fazendo na medida do que me é possível. E um dos avisos que eu quero dar hoje para vocês é exatamente isso. Dizer que o canal anda um pouco devagar, eu tenho consciência, mas que não se preocupem no sentido de, se eventualmente alguém pensar que eu estou desistindo ou o canal vai parar, etc. Não se preocupem. Não está nos meus planos de modo algum parar com esse canal, muito pelo contrário. Se eu tivesse com mais tempo agora, estaria ainda mais produtivo do que no começo. É só mesmo uma questão de época. Como eu faço tudo sozinho e o processo é bastante artesanal, desde escolher os textos, revisar os textos. Em alguns casos eu preciso revisar, em alguns casos eu preciso até traduzir, porque não existe uma tradução do original. E passando por todo o processo, a gravação, a edição, a escolha das imagens, organização das imagens para poder fazer o vídeo, o processo de fazer o vídeo, cuidar das trilhas, etc. Tudo isso é extremamente trabalhoso e eu faço realmente sozinho, faço com prazer, mas eu não consegui até hoje ainda engatar uma produção para ter vídeos sobrando, né, para deixar alguns de reserva e usar esses vídeos quando eu estiver sem tempo, como alguns canais maiores fazem, né? Não consegui, porque na verdade eu não consigo guardar os vídeos. Às vezes que eu tive tempo de fazer mais de um por semana, eu preferi publicar de uma vez. Então é isso.
Eu vou continuar, com certeza. Mas eu queria também me desculpar com vocês, porque eu sei que é um pouco chato isso. Às vezes a gente assina um canal, gosta do conteúdo e espera uma certa regularidade e o canal para, dá uma sensação de falta de cuidado, coisas do tipo, né? Mas me desculpem por isso, realmente é só por causa dessa fase. Se você realmente gosta do canal, não se desinscreva, porque eventualmente eu vou voltar a produzir mais. Então você vai receber as notificações, ok? Esteja por aqui que já no mês que vem eu estarei um pouco mais tranquilo. Meados do mês que vem eu estarei um pouco mais tranquilo. E daí tem muita coisa legal para produzir, tenho muitas ideias e muitas sugestões, além das minhas próprias ideias de histórias e conteúdos para cá. Então a gente vai continuar, a gente vai seguir com bastante coisa bonita. Dessa vez eu não consegui me organizar pelos mesmos motivos para fazer uma semana de comemoração, como eu fiz na semana dos 6 meses, com aquela história completa da Pequena Sereia. E tive várias ideias, queria fazer alguma coisa parecida, mas não tive tempo. E eu estou gravando esse áudio até forçando um pouquinho o meu tempo aqui, só porque eu não queria deixar passar em branco completamente a data e aproveitar para falar um pouquinho com vocês. Mas quando eu estiver de volta com o meu tempo um pouco mais controlado e um pouco mais livre, eu vou fazer algumas comemorações mesmo que atrasado, certo? Uma outra coisa que eu queria falar é que acho que vários de vocês perceberam, e certamente outros não, mas eu deixei um questionário aqui. Em todos os vídeos tem um link na seção de comentários, né? Tem um comentário fixado, onde tem um link para uma pesquisa que eu montei para conhecer um pouquinho melhor o perfil dos inscritos e abrir um espaço a mais para opiniões e sugestões, até porque lá é anônimo, você não precisa usar o seu perfil, como algumas pessoas têm feito, têm sugerido e até feito pequenas críticas, sem se identificar, às vezes é um pouco mais fácil, né? Eu tenho lido tudo e tem sido muito interessante ver alguns pensamentos de vocês. Infelizmente não foram tantas respostas ainda, mas já dá para ter uma boa ideia de como o canal chega para vocês, além dos comentários que vocês deixam para mim, que é o principal. E tem ali algumas pequenas críticas, algumas sugestões. Algumas das críticas têm a ver com a maneira com que eu falo e coisas muito, muito detalhistas, assim. E daí eu não sei em que medida eu consigo resolver isso ou mudar, porque primeiro tem a ver com minha própria voz, que é assim, e eu não forço muito para fazer isso, eu apenas falo um pouquinho mais baixo. Mas eu naturalmente já falo mais baixo. E um pouquinho mais pausado para contribuir com a dicção, para tudo ficar o mais claro possível. Além disso, eu tomo um certo cuidado para não variar muito a intensidade da voz, pela proposta do canal, que é a coisa do relaxamento. Por isso, às vezes, pode dar a impressão para algumas pessoas de que a coisa é um pouco pesada. Já algumas pessoas me disseram que tem medo da minha voz, e realmente não é a proposta, né? Então, a proposta é apenas oferecer uma voz tranquila que ajude a relaxar. Por isso, às vezes, os finais das frases são para baixo, tudo é um pouco mais pesado, um pouco mais escuro. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Se eu começar a falar tudo mais para cima, eu vou mudar a característica do próprio canal. Então eu acho que tem coisas que tem um limite que eu não consigo mexer, senão eu descaracterizo a proposta. Mas mesmo assim agradeço muito pelos comentários, pelos retornos, algumas sugestões que têm aparecido por lá também. Do mesmo modo, algumas pessoas sugeriram que eu narrasse histórias de terror, por exemplo. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Apesar de eu achar bacana, eu tenho uma certa resistência com essas histórias, porque eu acho que elas vão um pouco contra a proposta do canal também. Porque o suspense e o terror, eles são o contrário do relaxamento, né? Eles são coisas que trabalham com a tensão. E tudo que nós não queremos aqui é ficar tensos, certo? Por isso os contos de fadas são tão bons, porque eles são um tanto mágicos e eles possibilitam essa leveza. E tem muitas histórias muito interessantes. De vez ou outra tem alguma história um pouquinho mais escura, né? Ou com algum detalhe um pouco mais pesado. Mas são coisas que passam de leve, né? Não são exatamente histórias de terror nem de suspense. Talvez um dia eu abra um outro canal para gravar
histórias um pouco diferenciadas, né? Que saiam um pouco da proposta do relaxamento, certo? Mas eu tenho recebido outras sugestões que eu acho que eu consigo encaixar aqui no canal com o devido tempo, como por exemplo literatura, né? Histórias um pouco mais adultas, se bem que eu particularmente acho que esses contos de fada são só aparentemente infantis, né? Eles têm um conteúdo literário bastante intenso e alguns são inclusive cheios de críticas sociais, né? Então eles não são tão infantis assim, embora também sirva para as crianças. Mas quero que vocês saibam que eu estou considerando tudo. Eu já tenho aqui uma lista de sugestões que vocês foram me deixando com o tempo, bastante generosa. E até eu dar conta de tudo isso vai um bom tempo, porque além das sugestões eu também vou intercalando com as minhas ideias. Algumas das sugestões que vocês deixaram são muito trabalhosas, são livros completos, são coisas que demandam muito trabalho, e então eu peço só paciência. É um trabalho aqui de médio e longo prazo, certo? Por isso que eu peço que vocês estejam aqui comigo por bastante tempo e não tenham pressa. Vão aproveitando tudo que aparecer, embora não seja o seu pedido, porque eventualmente vai chegar. Vocês viram que eu já consegui atender alguns pedidos nos últimos meses. Na verdade, desde o começo do canal já tenho atendido pedidos. Então é sempre uma questão de paciência. Aproveitando o espírito do canal, vamos relaxar e vamos ter paciência, que tudo vai aparecendo, certo? Se você quiser contribuir comigo e deixar suas impressões, sugestões, críticas, o que você quiser, eu vou deixar aqui também embaixo desse vídeo, nos comentários, o link para pesquisa, mas em qualquer vídeo tem esse link fixado lá, ok? Claro, também pode continuar usando a seção de comentários à vontade. Vocês sabem que é um prazer para mim conversar com vocês por qualquer meio que seja. Lá não é exatamente uma conversa, porque eu só recebo e leio. Nos comentários eu posso responder diretamente. A vantagem de lá é que é anônimo. Se alguém quiser falar alguma coisa sem se identificar, fica à vontade, certo? E pro pessoal que é fã da Alice, assim como eu, queria dizer que não me esqueci dela. Infelizmente eu não consegui fazer isso mais rápido. Me planejei para acabar os vídeos da Alice por volta de maio e ainda estão faltando os 2 últimos capítulos. A Alice me dá um pouquinho mais de trabalho que o normal, mas eu não me esqueci. Então, assim que eu engatar novamente o meu tempo, eu vou concluir o livro da Alice no País das Maravilhas, que é uma história fantástica. E a partir daí vou poder iniciar outras séries. E queria dizer também que continuaram surgindo sugestões, assim como já surgiram nos comentários, sugestões e pedidos para que eu fale de mim mesmo, fale sobre mim, me identifique. Algumas pessoas pediram até para eu fazer um vídeo me mostrando meu rosto, etc. Eu confesso que isso para mim é um problema por enquanto, porque uma das primeiras coisas que eu pensei quando comecei esse canal foi apresentar histórias, narrações, onde estivessem presentes apenas esses elementos, né? A voz do narrador, as imagens ilustrativas e uma música de fundo suave para ajudar na ambientação. Isso por uma questão de gosto meu mesmo, porque os vídeos mais interessantes que eu via eram mais para esse lado. Inclusive os vídeos de ASMR, que também fazem narrações, tem vários por aí. Muitas vezes as pessoas mostram o rosto ou mostram as mãos, folheando o livro, etc. Mas é uma outra proposta, né? Apesar de eu ter me inspirado no ASMR, eu não tenho exatamente essa relação, porque na minha concepção o mais legal e o mais importante é oferecer uma maneira da gente mergulhar nessas histórias. Se a gente está querendo relaxar, a gente está automaticamente mais concentrado na história, porque a gente não vai relaxar se a gente estiver ouvindo essa história, fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo. A gente pode até fazer isso, e certamente vocês já fizeram, alguns de vocês já fizeram, de colocar a história para tocar enquanto faz alguma outra coisa, também serve. Mas se você for usar os vídeos para relaxar, você precisa obrigatoriamente estar mais concentrado no conteúdo do vídeo. E na minha opinião, tudo que se distancia da própria história e da atmosfera acaba funcionando como uma distração nesse processo. Então a minha ideia desde o começo foi apresentar uma voz anônima, como se fosse uma voz que vem de um lugar qualquer, não identificado, embora vocês saibam que é do Brasil.
Uma voz que não tem característica, quase uma coisa imaterial, sem um rosto, sem uma identidade, apenas uma voz que conta histórias. Assim como nós, vários de nós, quando éramos mais novos, né, os que já passaram aí dos 30, dos 40, provavelmente pegaram a época daquelas coleções de banca, de fita cassete ou mesmo de CDs, com as histórias contadas e que tinha lá esses elementos, um narrador, as músicas, as canções, etc. Aqui é um pouquinho diferente, mas a mesma proposta, né? Ninguém conhecia a identidade dos narradores daqueles discos. Era uma voz que existia para contar as histórias. E é mais ou menos essa a ideia que eu tenho aqui. A minha voz, quando eu empresto a minha voz para o canal, é para que as histórias sejam contadas. Porque eu realmente não sou nada interessante. E se eu fosse falar sobre mim, eu não consigo imaginar que isso fosse trazer qualquer interesse para vocês. Muito menos a minha imagem. Eu não sei, por enquanto eu ainda penso assim, certo? Eu ainda tenho uma dificuldade em largar dessa ideia. Eu ainda acho que a essência desse canal é simplesmente uma voz. Mas eu prometo que vou continuar sempre pensando nisso. Se eventualmente eu mudar de ideia, se me vier uma vontade de compartilhar com vocês um pouco mais de informação, daí eu faço, né? Vou respeitar os impulsos que vierem. Assim como agora eu estou respeitando esse meu desejo inicial, essa minha ideia, essa minha concepção para o canal, ok? Mas não se preocupem porque vocês não estão perdendo nada de interessante. Realmente, o que tem de mais interessante que eu posso oferecer para vocês nesse sentido é a voz, com exceção daqueles que não gostam da voz. Como também de vez em quando aparece por aqui alguém deixa nos comentários falando para que fazer essa voz, que voz horrível, etc. Daí eu recomendo procurar um outro canal, né? Que é uma coisa meio óbvia, mas enfim. Mas tirando esses casos, eu imagino que a maioria de vocês se identifique com a voz, goste da voz. Então, o que eu tenho de mais interessante a oferecer para vocês nesse sentido, por enquanto, é exatamente a voz, a narração e esse trabalho como um todo que finaliza os vídeos. Mesmo assim, eu agradeço demais esse interesse. Eu imagino que o fato de alguns de vocês terem essa curiosidade, quererem saber mais de mim, também é um sinal de que gostam do canal, de um interesse, de uma conexão, que eu fico muito feliz. E de maneira geral, para finalizar então, eu quero agradecer demais vocês, demais mesmo, por esse 1 ano. Tem alguns de vocês que estão comigo aqui desde o comecinho e conseguiram manter essa tarefa árdua de se fazerem presentes aqui com uma certa recorrência até hoje. E eu desenvolvi um carinho enorme por vocês. Assim como eu desenvolvi um carinho pelos que vieram depois, começaram a conversar comigo mais tarde. Tem alguns que falam comigo de vez em quando só, bem de vez em quando. E eu sei que também tem muitos de vocês que nunca falaram comigo, que não veem necessidade disso, mas que ouvem tudo e que acompanham e que curtem. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, seja pelo acompanhamento do canal, pelas curtidas, seja pela interação comigo, seja pelo carinho que vocês demonstram, pelo retorno que vocês demonstram. Isso pra mim não tem preço. Por isso também que eu não penso jamais em deixar de fazer isso aqui, contando com a compreensão de vocês em relação a essas épocas tumultuadas, mas as coisas melhoram e a gente vai levando pra frente. Então, meu muito obrigado a cada um, a cada uma. Vocês são muito especiais. Eu acho que esse tipo de conteúdo acaba meio que selecionando as pessoas também. Não é qualquer pessoa que se identifica com isso. E para minha sorte, as pessoas que ficam aqui são as que são mais especiais. São as que têm uma compreensão maior, que aproveitam melhor certas coisas mais sutis. Porque nos dias de hoje, coisas que trabalham com sutileza, com delicadeza, com calma, com paz, com esse clima que nós temos por aqui, nos dias de hoje isso é uma coisa que não é muito valorizada, né? Então, eu acho que os iguais se atraem. Se vocês
curtem o canal, estão por aqui, é porque vocês são pessoas especiais, são pessoas que se destacam da média, pessoas que têm mais reflexão, mais tranquilidade para pensar e aproveitar coisas nas minúcias, e eu acho isso ótimo. Por isso que em nenhum momento eu quis fazer nenhum tipo de propaganda desse canal acentuada e buscar muitos inscritos, porque realmente não me interessa quem não entende a proposta. Apesar do canal estar crescendo devagarzinho, e eu também fico muito feliz com isso, eu imagino que cada um que clica aqui em inscrever-se gostou da proposta e entendeu do que se trata. E os que clicaram, mas não entenderam e não gostam do canal e ficam esperando um vídeo para dar os dislikes e coisas do tipo, eu realmente recomendo que se desinscreva e não sofra, né? Porque tem muitos canais por aí de vários tipos, de várias tendências. O que não falta são canais nesse YouTube. E se você não curte, a melhor coisa é você se desinscrever e procurar um canal que você curta. Assim, você vai ser mais feliz e eu também. Mas eu sei que eu tô falando aqui pra um ou dois, porque a maioria realmente aproveita, gosta, curte, incentiva. Então é pra vocês que eu faço, certo? Muito obrigado pela força, pelo incentivo, pelo carinho nesse 1 ano. Obrigado mesmo. Tem sido muito bacana, muito especial cuidar desse canal. É uma das coisas mais gostosas que eu faço e sempre lembro com muito carinho. Então só posso agradecer a cada um de vocês. Paciência, nas próximas semanas eu vou estar bastante atarefado com viagens, com coisas difíceis, mas em meados de outubro provavelmente eu já vou estar mais tranquilo e volto aqui com novos conteúdos e novas coisas boas. Nesse meio tempo vou conversar com vocês pelos comentários, que isso é muito simples e muito rápido e é um prazer, tá bom? Quem quiser deixar aí suas impressões, agradeço demais. Então fiquem bem, todos vocês, fiquem muito bem, muito tranquilos, e a gente se encontra logo logo com novos vídeos e novas coisas legais, novas ideias. Até breve e um grande abraço para cada um de vocês.